Olá, tudo bem? Nós estamos chegando com mais um programa e a gente sempre procura levar até você assuntos do seu interesse, assuntos pelos quais às vezes você não se interessa, não percebe, não é porque você não queira se interessar, é porque muitas vezes você não para pensar sobre aquilo que faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, mas se faltar, aí você vai dar conta de que aquilo é importante e é preciso. Hoje nós vamos falar de um líquido quase tão importante quanto a água para a nossa vida, porque sem esse líquido o mundo para. A gente vai falar hoje de combustível. Ainda que você não tenha carro, mas você depende de um carro, de um transporte para levar até você a comida que você come, levar a correspondência que você recebe, levar tudo que faz parte da sua vida. Pois bem, combustíveis. Quem assistiu aquela série de filmes Mad Max vai botar na cabeça mais ou menos aquilo que está na minha cabeça agora. Você se lembra, você assistiu Mad Max, que as pessoas se matavam por conta de combustível, que na época era tão raro, tão difícil de achar, eles se matavam literalmente. A gente está longe ainda, felizmente, dessa realidade. Mas se faltar o tal do combustível, para tudo, o Brasil para, o mundo para. E o que fazer nessas ocasiões? O que fazer para economizar combustível? O que fazer para pensar em alternativas para esses combustíveis que a gente tem disponíveis nos dias de hoje? Muito bem, são assuntos que eu vou tratar no programa de hoje e também no próximo programa aqui pela PUC TV, porque eles são muito importantes, como eu disse, e às vezes a gente não percebe essa importância. Eu vou tratar desse assunto com quem entende do assunto, ele que é presidente do Sindicato dos Postos de Gasolina aqui no estado de Goiás, é o presidente do Sindiposto Goiás, que é o Márcio Andrade. Tudo bem, presidente? Obrigado por ter vindo. Como vai? Paulo, tudo bem? Tudo bem a todos? É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, né, com você. Prazer é meu. Conversar com você e com o seu público, né, que é tão seleto, e é importante para nós estar aqui esclarecendo e compartilhando com você muitas coisas desse segmento tão importante que é da energia, né, dos combustíveis. Verdade, faz parte da vida da gente. Se parar, se não tiver combustível, nada anda nesse país, né? Você pode andar a pé, mas ainda assim você vai depender de coisas que precisaria ter em casa e não tem porque não tem combustível para o transporte. Enfim, é um assunto importante realmente e a gente vai pegar aspectos mais pouco pensados, poucos discutidos no mundo de hoje, tá bom? Então, eu quero lembrar você, telespectador, que esse programa é gravado, portanto não tem como você participar. Mas eu vou deixar o nosso telefone, o telefone do programa, para que você manifeste as suas opiniões, as suas sugestões, que assunto você gostaria de ver discutido aqui no programa, tá certo? Nosso telefone é 98200-3223, 98200-3223, já aparecendo aí na parte de baixo do seu vídeo, da sua tela, para que você anote e mande recado para a gente sempre que você tiver vontade, tá bom? A gente volta rapidinho, fique ligado. We stay the same. Do you know what love is? Do you know what love is like? Do you know what love is? Know what love is like? Do you know what love is? Do you know? Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos começando para valer o nosso programa de hoje e a gente está recebendo aqui o presidente do Sindiposto Goiás, Sindiposto, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis aqui no estado de Goiás, o Márcio Andrade. Como eu disse na abertura do programa, presidente, eu relembrei aqui o tal do filme do Mad Max, né? O senhor assistiu esses filmes? Sim, assisti, claro. Aquilo virou guerra, né? Virou uma guerra épicas. danada, as pessoas se matando por conta do tal do combustível. Para que eu não entendi até hoje, dentro do filme, para que eles se matavam para ter combustível, para fazer o quê? Para guerrear. Qualquer objetivo, né? Para guerrear. Aliás, guerra e combustível sempre andam juntos? Que história é essa? Sempre a gente vê as principais guerras, né, que a gente teve no nosso mundo, vira e mexe está em torno do petróleo, né? Como agora, Você vê, né? principalmente agora, a guerra do Golfo lá, do Golfo não, do Oriente Médio, ela tem ali girado, principalmente o viés final, que a gente vê o objetivo é a economia, né? É a parte do petróleo na economia mundial, na geopolítica. Então ele sempre está ali norteando essas guerras.
Pois é, e o povo se mata, né? Quantas pessoas, embora não sejam tantas, em função de uma guerra, né? Como a gente sempre pressupõe, mas muitas pessoas já morreram nessa guerra, né? Do Irã, do Líbano, dos Estados Unidos, Israel, enfim, mexendo com todo mundo, com a vida de todo mundo. Pessoas morreram, né? E a gente acaba ficando insensível, presidente. Se a gente levar em consideração, quem assistiu ao filme Mad Max vai se lembrar como é que era aquela tragédia, né? Era morte o tempo todo, guerra o tempo todo, briga, tiro. Felizmente ainda não chegamos a esse ponto. O que fazer, presidente, para que a gente não chegue ao ponto de um Mad Max? Eu acredito que o mundo hoje já tem se movimentado bastante, Paulo, no sentido de buscar alternativas. Nós temos alternativas hoje para o petróleo, apesar de eu acreditar que o petróleo ainda vai ser, por muitos anos ainda, e por muito tempo, uma alternativa que não vai ser descartada, né? Até por isso está tendo as disputas, as guerras e a importância que a gente vê o reflexo, né, que tem no mundo hoje essa guerra, gerando aí aumento no preço, gerando uma série de impactos no mundo com relação ao petróleo ainda. Mas as alternativas estão surgindo, né? Com a eletrificação, energias fotovoltaicas, ou seja, uma série de outras possibilidades, os biocombustíveis, né, que têm surgido aí com força. Isso tudo tem sido uma busca por alternativa para diminuir essa dependência do petróleo, né? Então eu acredito que isso também vai dificultar que haja uma escassez como o do filme, por exemplo, né, do Mad Max. Sim. Mas através dessas alternativas, dessa busca constante do mundo, atrás de alternativas para que o petróleo não seja o único determinante na economia mundial. Pois é, mas se é tão claro esse caminho à nossa volta, por que existe tanta resistência em aderirmos, né? Eu digo isso mundialmente, em aderirmos a esses novos combustíveis, a energia limpa, como se diz? Por que tanta resistência? Assim, qual é a dificuldade? Eu vejo assim, primeiro a maior dificuldade é custo, né? Você tem hoje todo um sistema preparado no mundo inteiro para o petróleo, né? Para os combustíveis líquidos e fósseis. E fazer isso transformar e alterar isso tudo é muito difícil, né? É muito caro, custa muito caro. Os investimentos são altíssimos para que isso possa acontecer. Mas isso tem caminhado aos poucos. Se acelera sempre que existe uma crise, como agora, por exemplo, né, do petróleo a mais de $100, existe uma busca de antecipação desse processo e busca de investimentos também nesse processo para poder haver uma substituição ou uma diminuição da dependência. A dificuldade é essa, né? Essa dependência de todo o modelo que foi feito no mundo todo para o petróleo ser desconstruído e fazer um novo modelo que vai substituir isso. Então isso custa muito caro, é o primeiro processo, e existem questões geopolíticas também, né, de disputas, de domínio de energias, né? Então essa questão também influencia para que esse processo seja mais demorado. Por exemplo, nós temos o etanol no Brasil, para poder ilustrar isso. Por que o etanol não foi adotado em outros países? Por quê? Eu vejo basicamente como uma questão de disputa de poder, né? Vai ficar dependendo do Brasil? Vai ter uma questão de tirar o poder de um e colocar na mão de outro. Mas e os países lá fora não podem fazer o que o Brasil faz em relação ao etanol? Pode, mas a produção, o Brasil é o principal país de produção de etanol, né? Nós temos aí terras para produção, ocupamos pouco espaço ainda do que a gente tem, que poderia ocupar para a produção agrícola, né? A gente tem um potencial enorme de crescimento que nenhum outro país tem. Então nós seríamos realmente uma referência na questão do combustível, principalmente do biocombustível, né? E isso mudaria o poder de mão, né? Então isso aí também existe uma certa resistência com relação a esses fatores. Agora aumenta o preço do barril lá fora, aumenta o preço aqui dos combustíveis. Mas afinal de contas, o Brasil não é já, se não é plenamente, não é pelo menos em parte independente, autossuficiente na produção, digamos assim, aspas, de petróleo? O Brasil não é autossuficiente? Sim, o Brasil hoje ele é exportador de petróleo, né? Mas o petróleo não move os veículos. Nós precisamos do produto refinado. A gasolina e o diesel são derivados do petróleo, mas ele precisa ter refinarias que façam essa transformação do petróleo em combustível. E o Brasil não é autossuficiente em refinarias, no refino de combustível. Ele precisa
ele exporta hoje o petróleo e ele importa gasolina e diesel para suprir a necessidade da demanda interna do nosso país. De quem ele mais importa? Ele importa mais do Golfo do México, ali dos Estados Unidos, onde é mais próximo, né, onde tem o acesso ao combustível mais próximo do Brasil, que teria um custo mais adequado. A gente importa bastante diesel, principalmente depois da guerra lá da Rússia fugiu aqui o nome, a guerra da Rússia. Com isso, os embargos lá na Rússia tornou o diesel lá mais barato. Ainda mesmo com todos os embargos, o Brasil ainda importa diesel da Rússia. Então houve uma mudança da importação do Golfo do México para a Rússia por causa do preço lá compensar trazer mesmo essa distância. Então a gente importa principalmente do Golfo do México e o diesel a gente traz uma boa parcela oriundo da Rússia. Essa história de refino, o Brasil é o único país, digamos, da América do Sul que passa por esse problema ou outros países também passam? Quem é que refina aqui na América do Sul, principalmente aqui? A gente tem refina, a Argentina tem refina, ela é autossuficiente, né? Basicamente o Brasil, a Argentina, nós temos no México também alguma coisa de refinaria, né? Basicamente isso. A maior parte dos países importam os combustíveis, né? Tem um refino aqui ou ali, mas não autossuficiente. Tá. E até quando que o senhor acha que essa história vai perdurar, né? O Brasil tem uma possibilidade, uma potencialidade, né, de explorar mais o etanol, mas não tem a estrutura também que isso requer. A gente vai ficar sempre no meio do caminho, né? Tem o petróleo, mas não tem o refino. Tem o etanol, mas não tem a estrutura toda para fazer com que isso chegue aos carros, aos veículos. Até quando que a gente vai viver nessa? O senhor que é do meio, o senhor que é presidente do Sindiposto aqui do estado de Goiás, o senhor conhece bem essa história, porque o senhor certamente não se limita a ficar aqui dentro do estado de Goiás, o senhor tem relação com os demais órgãos aqui no Brasil que cuidam dessa história. O que é que o senhor ouve por aí? Com relação ao etanol, Paulo, nós temos uma estrutura hoje, né, no Brasil. Pode ser deficiente ainda em algumas regiões mais longínquas, tipo o norte do país, né? Mas nós temos hoje estrutura do etanol para atender a demanda interna e também a infraestrutura, né, nos postos, né, de logística para tirar o etanol das usinas de etanol e para levar para os postos. Então, assim, nós temos uma estrutura hoje que já atende a demanda do país, né? A gente precisa ainda de ter mais competitividade, a gente precisa ainda ter a possibilidade desse combustível se tornar mais mundial, ou pelo menos regional, né? A gente poder ter aqui, por exemplo, no Mercosul, a questão do etanol, né? Mas para que ele possa se tornar um produto cada vez mais popular mundialmente, no sentido de ter essa busca de valorizar o nosso produto, né? Então a gente tem na questão do etanol uma possibilidade muito grande, que a gente está sempre na expectativa, é agora, daqui a pouco, né? Vai surgir mais uma oportunidade, os Estados Unidos vai adotar, né, essa política de botar o etanol, já adotou, começou a ter lá gasolina com 5% de etanol. 5% só? Isso, já tem, pouco, né? Pode chegar até 10% em alguns casos, em aqui alguns chega estados. Quanto? Né? Aqui nós estamos a 30% e o governo está anunciando agora que vai, a partir desse mês, deve implantar 32% de etanol, né? Que eu já acho muito para a gasolina, né? O ideal seria a gente ter como é nos Estados Unidos, por exemplo, ter opção. O consumidor está lá no posto, ele tem a opção lá de comprar gasolina pura, gasolina com etanol, a gasolina com aditivo. Então ele tem a opção, a liberdade de escolha, né? E etanol puro também? Etanol puro ainda não tem nos Estados Unidos, né? Mas aqui tem? Aqui tem. Aqui nós temos o etanol hidratado, né? Que é com 95% de etanol e 5% de água. Ele é hidratado, por isso é o nome. E ele é vendido puro nos postos do nosso país, né? Outras opções que existem, né? Tá muito em moda agora os carros elétricos, né? Sim, né? Essa é uma alternativa que está crescendo muito no país, né? Apesar do alto crescimento, mas ainda é uma parcela muito pequena da matriz energética do nosso país, né? Para os veículos, mas tem um crescimento. Eu, fazendo um parênteses nessa parte da diversificação dos combustíveis, né? Das alternativas, eu não acredito mais no modelo de substituição. Sai petróleo, entra um outro combustível, entra o carro elétrico, 100%, todo mundo com carro elétrico no mundo, né? Eu não vejo, eu vejo a coexistência de todas essas alternativas.
Então nós vamos ter no mundo o petróleo, que vai continuar existindo, os combustíveis fósseis, o carro é movido a energia elétrica, né? Vão surgir outros, né? Outros biometano que já está tendo aí, né? Para abastecer carros, veículos pesados, principalmente ônibus, máquinas, enfim, uma série de outras possibilidades que vão coexistirem e vão ser usados de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade de cada região do mundo e do país, né? Um país continental como o Brasil, não vai ter uma única matriz mais energética que vai tocar todo o segmento automotivo. Quer dizer, o futuro é o que está acontecendo agora. É se estabelecer de vez o que está acontecendo agora. Sim. Um pouco de cada um. Isso, vai ter que ter uma consolidação disso, né? E essa matriz ela ainda vai se distribuir melhor, né? Vai diminuir mais o petróleo, vai aumentar a matriz energética do elétrico, né? Deve aumentar das outras alternativas, como o biometano, que eu citei, né? Então isso aí vai ainda se equilibrar e se ajustar para cada um ter o seu tamanho no mercado. O senhor acredita num carro elétrico? O senhor tem um carro elétrico? Não, eu não tenho carro elétrico, eu tenho um carro híbrido, né? Que tem uma bateria que não é recarregável, mas que já gera uma eficiência maior no consumo do combustível. Que tem também a parte elétrica. Que tem também Se a é parte híbrido elétrica. é porque... Isso, ele convive com as duas formas no mesmo veículo, né? O senhor aprova? Sim, eu aprovo. É? Né? Tem sido Está economizando uma combustível? economia, Isso? tem sido uma economia no racional, né? No uso do combustível. E tem sido uma alternativa interessante. Está Né? economizando dentro de casa. Também. O senhor tem lá uma bomba de gasolina ali disponível, mas você fala, não, eu vou nesse híbrido aqui. Eu tenho em casa, são dois carros, dois veículos, um é só combustível e o outro é híbrido. Né? Eu ainda não acredito no 100% elétrico para a minha realidade. Não acredita por quê? Para a minha realidade, não. Né? Por quê? Para o uso, da forma como eu uso o veículo, né? O senhor usa pouco ou muito? Eu viajo bastante, né? Então eu tenho que viajar pelo estado, e então eu preciso ter uma autonomia e ter a facilidade ainda de não preocupar ainda de ter um lugar onde carregar o veículo. Né? E falta muito aqui no estado de Goiás, lugar onde carregar o veículo? Falta, na verdade no país, né? No país todo ainda tem uma carência muito grande da possibilidade de você carregar o veículo ainda, né? Agora, são restritas as ofertas. Eu quero saber mais do senhor sobre essa questão de várias ofertas, né, que ainda existem nos dias de hoje sobre energias. Quais são as principais que o senhor considera as mais predominantes no mundo? No mundo nós temos hoje, eu tenho que tirar um pouco o biocombustível, porque ele está muito restrito ainda, né? Mas seria o biocombustível. Tem gente que ouve falar o biocombustível, mas não sabe o que é biocombustível. Biocombustíveis são combustíveis que vêm de fontes renováveis. Por exemplo, o etanol. O etanol vem da cana-de-açúcar e do milho, né? Hoje o milho tem crescido muito na produção do etanol também no Brasil. E nos Estados Unidos, basicamente, a matriz lá é com o milho, né? A origem do etanol. Então são de produtos renováveis, que você produz através da renovação da safra, por exemplo, né? No caso do etanol. Então o biodiesel também, né? Que também vem da soja, de outros produtos, até do sebo, né? Do animal. Você também produz o biodiesel. Então são produtos que você tem a condição de produzi-los sem ser produtos fósseis, né? De origem fóssil. Então esse biocombustível é que tem tomado uma parcela boa no mundo também. Na Europa também já tem adição de etanol, às vezes de biodiesel. Esses são o mais comum. Então nós temos hoje o petróleo, os biocombustíveis e também energia elétrica. Esses são os principais e os mais viáveis até agora que a gente tem encontrado no mercado. Né? E para a gente que de repente não entende que venha a ser combustível fóssil, o que é? É de origem do petróleo, né, que são combustíveis que são extraídos da terra. Né? Então você tem ali que são produtos que são gerados e eles são limitados, né? Quer dizer, eles têm lá, uma hora acaba, né? Demoram séculos para serem produzidos, né? pelo meio ambiente, e eles acabam, são limitados à produção. Né? Esses são os combustíveis fósseis. Resultados da decomposição de fósseis, né? de decomposição de animais, né, de restos e até de vegetais também, né, que se decompõem no solo e ao longo do tempo eles vão criando essa propriedade de ter um produto oleoso, né? Então, voltando àquele assunto, por que o Brasil não tem o refino do petróleo, né, para que se possa dele
resultar os combustíveis, né? O diesel, a gasolina e etc. Por quê? O que é que impede? Falta uma ação do governo federal? Também. É importante falar sobre isso, né? Porque principalmente nesses momentos onde a gente tem o petróleo muito caro e que encarece os produtos para o consumidor, existe uma série de ações que o governo toma para tentar minimizar o impacto, que são válidas, são importantes, mas elas não são estruturais. E nesse mercado de combustíveis, é importante que as ações sejam estruturais, né? De longo prazo, que você tenha investimentos pesados, para que as soluções sejam perenes e que a gente não fique vulnerável em momentos como esse. Nós temos no Brasil a Petrobras, que antes era dona de toda a questão do petróleo no país. Era só a Petrobras, era proibido ter investimento privado. Isso no passado já foi desmontado, né? O Brasil hoje ele pode ter investimento privado, tanto na exploração, quanto no refino, quanto na distribuição de combustíveis e nos postos, que já sempre foi. Mas precisa de ter um plano estruturado para o país. Nós tivemos aí a possibilidade de ter algumas refinarias de petróleo serem construídas no nosso país, né? Uma refinaria, por exemplo, lá no Nordeste, próximo a Recife, no Pernambuco, que foi construída, inclusive foi alvo de vários escândalos, né? De desvios de dinheiro, né? Esse é o nós problema, tivemos né? aí. Quer dizer, então, ao invés de ter o investimento e ser concluído no prazo estimado, que era em torno de 4, 5 anos para se ter refinaria, passaram-se 20 anos e ela não está 100% concluída, né? Por causa de desmandos, de desvios de dinheiro e de falta de uma política de investimentos para que essas refinarias pudessem ser construídas. Se tivessem construído essa refinaria, tem o caso da Comperge, no Rio de Janeiro também, que é outra refinaria, que também não foi concluída, que não foi, não entrou em operação. Com essas duas refinarias, nós já poderíamos ter uma autossuficiência de produção de combustíveis líquidos, que é gasolina e diesel, para não depender de importação. Se isso tivesse tornado realidade, nós poderíamos não ter nenhum impacto de preços ocasionados por essa guerra, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, né? Aí sim o país teria feito o dever de casa e criado essa condição para que a gente fosse exportador nesse momento e trazer dividendos para o nosso país, nesse momento de crise. Enquanto os outros estivessem em crise, nós estaríamos tirando proveito dessa situação e trazendo dividendos para o nosso país e mantendo um preço dentro do Brasil estável, sem nenhuma turbulência do momento. Qual foi o governo federal que mais investiu nessa área, embora esses investimentos estejam parados, como o senhor disse, mas qual foi o que mais investiu? E eu quero saber uma avaliação sua sobre este governo de Lula. O que ele fez para investir nessa área? Na verdade, os investimentos vêm passando por vários governos, né, esses investimentos. Projetos nós tivemos até na fase do próprio governo do PT, né, no primeiro governo do presidente Lula e também no governo Dilma, nós tivemos ali algum momento de foco na Petrobras, né, no sentido de investimento, por exemplo, no pré-sal, né? Foram momentos que surgiram de estudos que vêm há muitos anos, mas que eclodiram ali no governo do PT. E tiveram os investimentos necessários, não os suficientes, né? Mas tiveram os investimentos para poder ampliar essa produção. Agora, falta muito. O que nós mais precisamos, Paulo, é de criar um ambiente de negócios no Brasil que gere confiança no investidor, para que esses investimentos no petróleo são sempre muito altos, muito caros. Difícil para um governo, difícil para uma Petrobras fazer tudo sozinha. Ela precisa ter investimentos privados para que venham a extrair o petróleo do pré-sal, para que venha a extrair o petróleo que for encontrado no país e também o refino, que são investimentos altíssimos e que demandam muito capital e que é importante que haja esse ambiente no Brasil que não há de segurança jurídica, de previsibilidade para que essas empresas possam vir e gerar esses investimentos. Tá bem. Então, eu tenho que chamar um intervalo, mas vamos deixar a pergunta pronta para o próximo bloco, para o senhor responder. A gente vê que o caminho foi aberto, quer dizer, projetos e etc. Não andaram por quê? Por causa de corrupção. A corrupção vai ser eterna nessa área, principalmente? Eu vou deixar para o senhor responder daqui a pouco. Quando é que a gente vai superar essa tal de corrupção? Falta cadeia? Falta o quê
para esse Brasil crescer também nessa área. Daqui a pouco, o nosso convidado responde. Fique ligado. We stay the same. Do you know what love is? Do you know what love is like? Do you know what love is? Know what love is like? Do you know what love is? Do you know? Núcleo Odonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando já para o último bloco do programa de hoje. E diante de tantos assuntos que a gente já tratou e ainda faltam muitos a serem tratados, eu já faço convite aqui no ar, o presidente do Sindiposto, o Márcio Andrade, permanecer conosco para a gente gravar o programa da próxima semana, do próximo domingo, às 19 horas, para falar sobre a questão local. A gente falou de uma questão macro, né, o petróleo em termos de mundo, e agora a gente vai falar do petróleo em termos de Goiás, particularmente. Petróleo e outros combustíveis também. Mas vamos lá, deixei rapidamente uma pergunta no final do bloco anterior sobre essa história de corrupção. Não custa lembrar o tal do Petrolão, em que apenas um dos diretores da Petrobras, o Barusco, eu me lembro bem desse nome, ele devolveu dinheiro porque havia pego esse dinheiro. Quer dizer, essa corrupção é um mal do Brasil. O que é que o senhor, como empresário, inclusive, espera que seja feito para acabar com isso? A gente, como empresário, a gente tem que ter muita esperança, né? Porque senão a gente não acredita e não investe. E essa realmente é a última que morre, né? Pelo jeito. Isso, e a gente tem que ter bastante esperança mesmo e acreditar. A gente precisa ter o país com a possibilidade da estabilidade, que eu disse, na questão jurídica, né? De estabilidade jurídica, que a gente tenha essa possibilidade. Para acabar com a corrupção, nós temos que ter as leis sendo cumpridas. Nós temos lei demais, né? Mas acontece que tudo no meio do caminho se resolve de outra forma. Então, no nosso país, infelizmente... Tem lei que manda prender, mas tem muita lei, muita brecha na lei, principalmente, que põe todos os ladrões na rua. Nós temos todo tipo de brecha, Paulo, hoje, infelizmente, brechas judiciais que o juiz pode interpretar de um jeito, pode mudar depois, pode decidir hoje de uma forma, amanhã o mesmo assunto, igualzinho, a mesma situação, define de outra forma, dependendo da conveniência. Isso gera uma insegurança total, né? E gera o que acontece no país, a impunidade. Com a impunidade, você não combate corrupção, né? E a gente está vivendo isso, cada vez a gente está superando um escândalo em cima de outro maior, né? Isso é um cenário muito triste e a gente tem que trabalhar por isso. Ou seja, embora o senhor continue tendo esperança, mas o senhor diria que está mais difícil. Está mais difícil. Ultimamente a gente tem visto O Brasil perdeu a vergonha. O Brasil não, as pessoas perderam a vergonha. E aí a gente tem que mudar isso nas coisas pequenas. Eu vi um dia uma palestra sobre ética, né? E que as coisas pequenas, nós como cidadão temos que mudar nosso comportamento. A partir daí nós vamos ter mudança lá em cima. Pois é, mas vendo tanto exemplo ruim que vem de lá de cima, é de se esperar, né, infelizmente, que o brasileiro siga esses maus exemplos. Márcio Andrade, presidente do Sindiposto Goiás, um prazer recebê-lo para essa primeira parte, digamos assim, dessa nossa entrevista, e a gente faz a outra que vai ao ar, então, no domingo às 19 horas. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo. Uma satisfação sempre grande estar aqui com você, com a sua companhia, com o seu público. Obrigado. Sempre à disposição. E avisando a você mais uma vez que esse programa é gravado, portanto não tem como você mandar mensagem, como está acostumado a fazer nos meus programas, mas você pode mandar a mensagem através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223, aparecendo na parte de baixo do vídeo, para você mandar a sua sugestão, dizer o que você quiser dizer, tá bom? A gente agradece a sua atenção e convidamos você para domingo, 7 da noite, aqui na PUC TV. Até lá.